Eita. Boa noite, graça e paz do Senhor a todos os meus irmãos aqui na igreja, paz do Senhor aos nossos irmãos aí pelo Facebook, os irmãos que vão acessar, que já estão entrando, já estão conectando, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade então à ministração que nós começamos na terça passada, né? E vamos continuar então sobre brechas, legalidades que nós damos ao inimigo, né, para que ele possa agir dentro de nossas casas, né, dentro das nossas famílias, muitas vezes dentro do nosso casamento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas legalidades, amém? Sabemos que, preste atenção, o inimigo ele só pode tocar, e isso é interessante, eu vou provar isso biblicamente para você, está lá no livro de Números, quando conta a história do profeta Balaão, né? E olha que interessante, a história do profeta Balaão conta que Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, e a Bíblia diz que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava debaixo do quê? Debaixo da bênção do Senhor, debaixo da mão protetora de Deus, amém? Pastor, o que é estar debaixo da bênção do Senhor? Né? Para que nós venhamos entender, pastor, o que é estar? É estar dentro da vontade de Deus. E para nós estarmos dentro da vontade de Deus, só tem uma maneira. Quando nós estamos vivendo uma vida de obediência. Amém? Então, Balaão foi chamado para amaldiçoar a casa de Israel. E a Bíblia diz que ele não conseguiu amaldiçoar a casa de Israel. Por quê? Porque não havia brecha, porque não havia legalidade, porque Israel estava debaixo da bênção do Senhor. Amém? Olha que interessante, então, Balaão disse, né, para aquele rei que o chamou para amaldiçoar o povo de Israel, disse assim: olha, só tem um jeito de nós conseguirmos amaldiçoar a casa de Israel. Vocês precisam fazer que as mulheres de vocês mantenham relação com os homens. E assim, então, eles vão abrir uma brecha com os homens da casa de Israel. Porque havia uma palavra, havia o quê? Uma ordem, havia uma lei, que o povo de Israel não poderia casar, então, com mulheres ou homens, né, sucessivamente, de outra tribo, de outro povo. Amém? Vamos estar orando. Não podia, então, ter esse relacionamento. Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a única forma que o inimigo encontra para agir dentro das nossas casas é quando nós saímos debaixo da bênção de Deus, quando nós desobedecemos uma palavra, uma ordem, um preceito, um mandamento do Senhor. Quando assim nós fazemos, então nós abrimos legalidade. Nós abrimos uma brecha. Se você estudar a história de Israel no Velho Testamento, todas as vezes que a casa de Israel foi invadida por inimigos, é porque Israel estava em pecado, porque Israel estava transgredindo uma ordem de Deus, porque Israel estava tornando a sua casa impura. Você entende isso, meu amado? Aí então, Balaão, quando deu essa dica, olha que interessante, para que o inimigo fizesse isso, para que o exército, né, o povo inimigo fizesse isso, para que abrisse então uma legalidade. Pastor, o que isso eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês nesta noite, que muitas das vezes o inimigo age dentro de nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Sabe por quê? Não é porque o inimigo é mais poderoso do que Deus. Você entende isso? Não é porque Deus perdeu uma batalha. A Bíblia diz que o nosso Deus não perde batalha. O problema é que nós nos afastamos do Deus que vence batalha. O problema é que nós saímos debaixo da proteção de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e nós vamos entender isso. Quem já ouviu falar do pecado de Acã? A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava no deserto
eles estavam debaixo da bênção de Deus, tudo estava dando certo, tudo estava legal, tudo estava bacana, até que Acã transgrediu uma ordem de Deus. Deus disse: olha, vocês vão vencer aquele exército, aquele povo inimigo, mas não tragam nada. Lembra que nós lemos na semana passada? Lembra que nós estudamos Deuteronômio? Vocês não tragam ouro, não tragam nada daquele povo. A Bíblia diz que Acã então trouxe escondido e colocou embaixo do quê? Da sua tenda. A Bíblia diz que naquele momento, então, preste atenção para você entender a história, abriu-se o quê? Uma brecha, uma legalidade no mundo espiritual. Nós podemos chamar também de portal. Eu quero que você entenda, eu vou usar essa palavra portal hoje. Por quê? Porque festa de Halloween, comemorada todos os anos, abre portais. Algumas datas específicas dentro de algumas religiões, alguns sacrifícios, abrem portais sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma casa, sobre um bairro. Nós temos que entender que existe um mundo espiritual. O maior erro da igreja, meu amado, é não entender isso. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão aonde? Dominadores, que estão nas regiões celestes. Que regiões são essas, pastor? São regiões espirituais, que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas eles existem. Existem. E esses portais, por isso que há as datas específicas, é feita em algumas religiões, é feito trabalhos com certas coisas, algumas datas é importante para eles. Por quê? Porque isso abre portais malignos. E muitas das vezes nós também estamos permitindo abrir esses portais dentro de nossas casas. Quem assistiu a live que eu fiz sobre a festa de Halloween, eu falei, quando você participa de uma festa de Halloween e você decora a sua casa com aqueles utensílios que é usado na festa de Halloween, você está abrindo portal. Portal para quê? Para espíritos malignos. Porque a festa de Halloween, toda ela é voltada para espíritos malignos. Só estou fazendo só uma introdução, para que você entenda. Amém? Olha que interessante, para nós começarmos o texto hoje, semana passada eu falei sobre a história de Jesus, lembra? Jesus diz que quando ele expulsa um espírito maligno daquela casa, ele organiza aquela casa, ele bota aquela casa em ordem, ele limpa aquela casa, mas quando aquela casa volta a se tornar vazia, como assim, pastor? Quando é que aquela casa volta a se tornar vazia? Quando o Espírito Santo é retirado dela. Não que o Espírito Santo se retira, mas muitas vezes é nós que retiramos o Espírito Santo. Como assim, pastor? Quando nós tornamos a nossa casa impura, quando nós permitimos práticas, objetos, coisas acontecerem dentro da nossa casa, que permite, que nós automaticamente dizemos, nós estamos retirando o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o Espírito Santo, ele não se contamina com a impureza. Você entende isso, meu amado? É muito importante você entender isso. Todas as vezes que Deus, pastor, o que representa o Espírito Santo para nós? Representa a presença de Deus em nossas vidas. Por isso que é o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que a mão, a proteção de Deus foi retirada do meio da casa de Israel, é porque Israel tornou a sua casa impura. Por isso que o salmista Davi, ele diz, não retire de mim a tua presença, nem o teu Espírito Santo. Pastor, quando é que a presença de Deus está comigo? Quando o Espírito Santo de Deus está com você. Isso é muito importante. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho, eu não vos deixarei abandonado, eu enviarei o Espírito Santo, aquele que vai ser a presença de Deus, o selo de Deus. Pastor, o que é o selo de Deus do crente? É o Espírito Santo.
O que vai separar no dia que a 7ª trombeta tocar e os anjos do Senhor for ordenado buscar o povo de Deus? Pastor, qual vai ser o selo? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma luz dentro de você. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que me aceitou não anda mais em trevas, porque a luz é a luz, nós não enxergamos. Amado, eu tive experiências já, e várias pessoas, a minha esposa lembra, o pessoal que me acompanha sabe. Estava em Santa Catarina ministrando e uma pessoa veio chorando do fundo. Disse, pastor, o senhor está pregando e era uma peça teatral, escureceram a peça. A irmã Joana e o irmão Júlio, que eram os líderes da congregação lá, lembram disso. No tempo do pastor divino, e uma pessoa chegou para mim, pastor, a peça estava escura, mas eu vi um brilho na sua vida, um brilho, uma luz que refletia do Senhor. Automaticamente eu me lembrei da passagem de Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai. Pastor, o que é essa luz? Essa luz é o Espírito Santo. Você entende isso, meu irmão? É o Espírito Santo em nós, é isso que vai identificar. Naquele dia que a 7ª trombeta tocar, o que vai identificar que você é filho de Deus não é porque você participa de um culto, de uma igreja, que você tem uma Bíblia, uma camiseta. Não, o que vai identificar naquele dia vai ser a presença do Espírito Santo na tua vida. É isso que vai identificar, é isso que vai fazer Deus, os anjos, olharem para você. Esse é escolhido, esse é eleito, esse é salvo. Mas a Bíblia diz que nós também podemos extinguir o Espírito Santo. Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo, extinguis. Pastor, e como é que eu faço isso quando eu começo a colocar coisas impuras dentro da minha vida? Pastor, é uma? Não, é uma continuidade, é uma, é duas, e você vai indo, até que chega um momento que o Espírito Santo não dá mais. Você está muito impuro. Por isso que Paulo, preste atenção, vou explicar para você, biblicamente, espiritualmente, como é que funciona, porque tudo que Paulo fala, ele fala no âmbito espiritual. Quando Paulo diz que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e aí ele está falando, não apresenteis o vosso corpo à impureza, à imundícia. Aí ele cita o pecado ali. Por quê? Porque quanto mais eu peco, mais eu vou tornando o meu corpo imundo. E eu não estou falando de sujeira, de pó, estou falando de pecado. Paulo está citando ali, é pecado. E chega um ponto que o Espírito Santo, o quê? Ele se afasta. Não porque ele quer. Porque ele queria habitar dentro de nós. Ele quer ficar. É isso que Jesus fala lá. Mas infelizmente ele tem que se retirar. Ele tem que se afastar. E é assim que muitas vezes nós estamos fazendo dentro de nossas casas. Nós oramos, nós consagramos nosso lar a Deus, mas daqui um pouquinho nós começamos a permitir, preste atenção, pequenas coisas. Nós temos que entender que o diabo ele é astuto, e ele, para destruir uma casa, meu irmão, ele não vai querer que você já derrube o muro por inteiro, mas ele vai querer que você permita que ele tire um tijolinho de cada vez. Quem já assistiu, já leu, né, o livro A Jornada do Peregrino, mas o livro, tem um momento que ele passa, no livro, no filme não conta, mas quem lê o livro sabe, que ele passa por um corredor, que é um muro muito alto. E ele vê uns demônios tirando os tijolinhos. E ele pergunta então para alguém que está no livro, pergunta, o que é isso? O que ele está fazendo? Aí no livro conta que o inimigo está tirando tijolinhos para conseguir entrar. No outro lado aparecia arrancando os tijolinhos. E no outro lado o anjo do Senhor, sabe, tentando fechar aquelas brechas, que representava o Espírito Santo do Senhor. Então muitas vezes nós estamos ali, o Espírito Santo está tentando fechar aquelas brechas e nós estamos abrindo de novo. O Espírito Santo está dizendo, filho, não é certo, filho, se arrepende. Filho, se afasta disso, deixa disso, não fala isso, não age assim. Para com isso. É o Espírito Santo tentando fechar as brechas. E a gente começa a permitir o demônio tirar um tijolinho, outro tijolinho, até que ele abre uma brecha. Por isso que Paulo, né, no livro de Efésios, ele diz,
Paulo foi o homem que mais escreveu sobre o mundo espiritual. Quer aprender do mundo espiritual, você precisa ler as cartas de Paulo. Ele diz assim, você sabe por quê, né? Porque Paulo, ele teve muito contato com o mundo espiritual, ele viajou até o terceiro céu, ele viu coisas, né? Ele viu Jesus numa visão, ele teve vários momentos que o Senhor falou com ele em visão. Então olha o que ele diz, Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, olha o texto é muito claro, não deis lugar ao diabo. Ele está dizendo, ó, é você que está dando lugar. Sabe por que eu aprendi isso? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. O diabo não derruba a porta. Você entendeu isso? Ele não derruba a porta. Ele entra se você permitir. É você que vai dando lugar para ele. É você que vai permitindo. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Ela não tem poder. Os espíritos malignos, o inferno não tem poder contra a igreja. Mas pastor, então por que acontece coisa? É porque você dá a legalidade. É você que dá o poder. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Pastor, como é que eu dou lugar ao diabo? Nós já estudamos aqui, vamos voltar. Brechas que nós damos dentro de casa. Imagens. Ídolos. Maria, Aparecida, São Jorge. Aqueles santinhos que muitas vezes, é tão bonitinho, eu ganhei. Mas eu ganhei de presente. Não interessa, meu irmão. Por trás de um ídolo, nós já falamos, existe uma maldição. O que mais? Certas músicas que ouvimos dentro de nossas casas, principalmente músicas mundanas, com letras mundanas, imorais, indecentes, satânicas. Tem gente que acha que a música não tem nada a ver, tem tudo a ver. A música tem tudo a ver, nós temos relatos de cantores aí do mundo de fora aí, relatando que as suas composições, suas músicas são dadas por entidades. O que mais nós falamos semana passada? Brigas também abrem portais. Cuidado com as brigas. Dentro de casa. Cuidado, meu irmão. Nós já vimos aqui que a raiva, ela abre precedente, ela abre brecha para o inimigo agir. Não, a Bíblia diz, ireis, mas não pegueis. Olha o que ele fala aqui, meu irmão. Então cuidado, eu sei, briga é um alimento para o demônio. Tanto é, meu amado, que existe trabalhos de macumbaria que é feito e colocado dentro de pátios para gerar o quê? Briga, discórdia, desavença dentro das casas, dentro das famílias. Amado, se isso tem acontecido na tua casa, na tua família, acorda, meu irmão. Batalha espiritual, alguma coisa está errada, tem brecha. Se você viu que a tua casa era paz, era tranquilo, passou de uma hora para outra, agora é só briga, ninguém se entende mais, é desavença, alguma coisa está errado. Tem que entrar em combate, tem que acender a luzinha vermelha, tem que entrar em oração, tem que ter consagração. Procura o teu pastor, conversa com ele, conta a história, pastor, alguma coisa não está certa lá em casa, pastor. Nós estamos brigando demais, é muita desavença, ninguém se entende. Você sabe que o inimigo tem poder de ensurdecer você, muitas vezes mudar as palavras. Eu sei de casos de pessoas que a pessoa, mas não foi isso que eu falei, a pessoa entendeu errado. O inimigo distorce, meu irmão, ele é astuto, às vezes a pessoa, sabe, faz a outra pessoa interpretar errado, às vezes tem uma brincadeira. Você vai brincar com a pessoa interpreta totalmente errado, daqui um pouquinho não. Então, alguma coisa não está certo nisso. Tem que fazer o quê, pastor? Batalha. Tem que entrar em guerra. Amém? Terça que vem eu vou falar sobre as armas para vencermos essas brechas, para tamparmos essas brechas, para resolvermos essas batalhas. Amém? Eu estou falando do problema, mas a terça que vem eu vou falar, tem solução? Tem, graças a Deus, que em Cristo Jesus sempre tem solução. Só nós temos que achar as armas corretas. Tá bom? O que mais, pastor? Questões não perdoadas, falta de perdão, abre brecha, precedente para o diabo agir.
Por quê, pastor? Eu vou explicar isso para vocês. Isaías diz que a única coisa que impede Deus de ouvir as nossas orações é o quê? Os nossos pecados. E você sabia que quando você não libera perdão, você também não recebe perdão? Então, por isso que a Bíblia diz, Jesus fala, quando você for entregar o teu sacrifício a Deus, e você lembrar que alguém tem uma coisa contra você, vai lá, te conserta com o teu irmão, faz as pazes com ele, perdoa ele, pede perdão. Por quê? Para que Deus aceite o teu sacrifício, para que Deus aceite a tua oração. Por isso que tem pessoa muitas vezes está orando, pastor, mas eu oro, pastor, eu não estou vendo resultado, meu irmão. A única coisa que impede Deus de ouvir a nossa oração é o pecado. Se Deus não está ouvindo a tua oração, alguma coisa está errada. E não é Deus, porque Deus não está surdo. Mas às vezes, meu amado, é a nossa falta de perdão. Tem gente que não perdoou. Amém? Vamos para a próxima agora? Pastor, o que mais que pode abrir precedentes, brechas, para o inimigo agir dentro da minha casa? Preste atenção. Objetos que são consagrados. Quando eu falo de objetos aqui, estou falando de várias coisas. Amado, existe muita simbologia, né? Quem fez curso teológico sabe que nós temos uma matéria que se chama só sobre simbologias. A gente estuda desde símbolos antigos, da Mesopotâmia, do Egito, várias simbologias antigas, da maçonaria e assim do satanismo. Muitas vezes a pessoa tem lá na casa dela algo que, uma camiseta, dá um exemplo, que tem um símbolo satânico. E nós sabemos que símbolos satânicos são brechas. Tanto é, meu amado, que quem entende bruxaria, quem estudou um pouco, e eu leio um pouco sobre isso, não que eu estou estudando para ser bruxo, né? Mas eu tenho que aprender. Amado, existem runas. Sabe o que é runas? São certos tipos de desenho que fazem invocação, que a pessoa faz no chão. Quem já foi da outra religião sabe que às vezes existem pontos que é feito no chão, num terreiro, que são desenhos, numa tábua. Isso é o mundo espiritual. O grande problema da igreja, pastor Adão, hoje é que nós paramos de pregar o mundo espiritual. Eu acho que agora eu vou admitir bem sinceramente como pastor, o nosso erro foi esse. Que a gente parou de pregar essas coisas. E muitas das pessoas hoje não sabem disso. Essa nova geração aí de crente, muitos não sabem. A gente aprendeu e guardou no baú, pastor Adão. E a gente parou de, pelo menos uma vez no ano, fazer um simpósio sobre isso. Nós temos que fazer, pastor. Nem que seja uma vez por ano, um simpósio sobre simbologias, mundo espiritual. Porque isso é muito sério, existe. E tem muito crente, a gente vê jovens da igreja usando camisetas. Amado, eu não vou fazer nem com a mão, mas todo mundo sabe que existem símbolos que roqueiro faz. A gente vê muito no mundo do rock, alguns símbolos com a mão, que a Bíblia, eu aprendi que nem a gente faz, nem brincando. São invocações. E aí você vê o crente lá com camiseta, com não sei o que, com aquele, o pentagrama. Você está entendendo? E aí não sabe o porquê, tem legalidade e tem brecha. Jovens usando camiseta de bandas de rock do mundo, que a gente sabe, pelo menos essas bandas de rock and roll pesadas, satânicas. Quantos amuletos? Livros de bruxaria, livros de satanismo, amado. Aqui, ó, nos Estados Unidos é normal os jovens buscar e ler e fazer essas reuniões. Gente, jovens para consultar. A brincadeira do copo, a brincadeira do não sei o que, não é brincadeira, aquilo é real. Eles invocam espíritos malignos. Eu conheci uma menina na escola que estudou comigo. Um demônio se apossou dela, amado. Foi meses para ela ser liberta. Márcia era o nome dela. Nunca esqueço dessa moça. Bem na época de uma novela. Vocês lembram a novela? Que começaram a ensinar na novela aquele coisa do copo, ela foi fazer com as amigas. Lá no Marieta de Ambrosio, estudava lá. 3 meses a guria atormentada. Por um espírito que fizeram numa dessas brincadeiras, numa dessas coisinhas. E aquilo ali não é brincadeira, é coisa séria.
A guria, o espírito pegava ela, deixava ela em transe, ela estava ficando quase maluca. Na sala de aula, 2 e 3, ela apagava. Ficava estática. Por quê, meu amado? Porque existe. O mundo espiritual existe, camisetas, até brinquedos, irmãos. A gente sabe que a Disney, até certos tipos de brinquedos, nós sabemos que tem fundo espiritual por trás. Eu não vou falar agora aqui dos brinquedos, um dia nós vamos fazer uma conferência, alguma coisa assim relacionada a isso, e a gente pode pegar e usa o telão para mostrar, né, os objetos. Lá na igreja, na comunidade, eu fazia muito isso. Nós tínhamos uma aula só sobre isso. Mostrava os objetos, os brinquedos, tem muita coisa. Pirâmide, e assim sucessivamente, as pessoas têm dentro de casa certos tipos de pedras. Não estou dizendo que toda pedra ela é uma porta, uma brecha. Não sei, pastor, eu achei uma pedra muito bonita no rio, isso aí é perigoso. Não, claro que não. Mas você vai lá numa casa esotérica e você compra uma pedra. Tem crente acendendo incenso dentro de casa. Mas você vê um cheirinho, mas você vai lá na casa da mãe, não sei o que, lá e compra um. Mas eu comprei no mercado, mas você viu ali o que diz? No pacotinho? Você entende, meu irmão? Então são várias coisas que a gente não percebe e a gente vai abrindo. Porque se você vai numa sessão, certas religiões, a primeira coisa que eles acendem é o incenso. Para fazer a invocação, para fazer a chamada dos espíritos, guias. Isso aí não é brinquedo, meu irmão. Eles não usam para ficar cheirosinha a sala. Se você vai estudar xamanismo, eles fazem isso. No xamanismo. Você entende, meu amado? Então, existem muitas coisas que o crente não está achando. Mas é bobagem, pastor. É frescura, O inferno vai estar cheio de pessoas dizendo que isso era bobagem e que era frescura. E naquele dia, Mateus 7, vão dizer, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, não te conheço, meu irmão. Como, Senhor? De repente, Acã também pensou, Adão, que era bobagem, pastor Adão. Não, mas é só uma coisinha que eu vou levar, não tem sentido nenhum. Mas quando Deus disse nada, é nada. Quando Deus disse não profanar, não profanar. Quando Deus disse que é para ser santo, é para ser santo. O problema do crente é que nós queremos brincar com as coisas, meu irmão. Esse é o problema. E aí a gente não sabe por quê. Vou contar uma história para você que aconteceu comigo. Tive que fazer a libertação de uma moça. Fui lá em casa e ela dizia, pastor, eu não consigo dormir mais. Minha esposa lembra desse caso. Pastor, eu não consigo dormir mais, não sei o que está acontecendo comigo, eu perco o sono, eu estou sentindo, à noite eu sinto medo. Na hora eu disse, medo, insônia, tem algo maligno. A gente que entende, que trabalha com batalha espiritual, a gente já sente, já sabe. Comecei a conversar com ela e a gente precisa fazer o quê? Um mapeamento espiritual. Tentar descobrir onde é que está a brecha, onde é que está a legalidade. Orei antes de conversar com ela, que o Senhor dá direção, que o Senhor me conduza agora nessa conversa, para que a gente encontre onde é que está o problema. Onde é que está a brecha? E aí, meu irmão, deixa eu contar a você o que aconteceu. Fomos conversando, conversa vai, conversa vem. E eu disse para ela, e ela era da igreja, preste atenção. E eu disse assim, você já fez algum trabalho, alguma coisa, já foi alguma coisa assim? Ela, sabe quando a pessoa começa assim, pastor, não foi bem um trabalho, pastor, eu não lembro o nome que ela usou lá. E eu disse para ela assim, tá, mas o que foi? Pastor, eu tinha um namorado, eu perdi ele, daí uma amiga minha disse que podia fazer uma coisa, uma oferenda, e aí com rosas e com não sei o que. Você tinha uma simpatia e ele voltava para mim. Isso é bruxaria, meu irmão. E ela fez, comprou bombom, comprou rosas, e ela, essa amiga, foram e fizeram, entregaram. Tinha que ser na noite, num tal lugar, e fizeram. Quando ela me disse isso, eu disse, tem demônio. E ainda eu disse para ela, isso aí abre brecha para o espírito maligno. Não, pastor, não. Ela vem assim, não, capaz, aí eu vou na igreja, lá o pastor sempre ora. Não é. Eu digo, minha irmã. Isso aí tem espírito maligno. Vamos orar, irmã?
Minha esposa lembra, né? Vamos, pastor. Comecei a orar. Só que aí está a questão quando você ora focado. E aí eu comecei a ir direto no alvo. Espírito maligno que está agindo através dessa moça. Amado, quando eu comecei a orar, ela deu uma gaitada. Uma risada que até o meu vizinho, que morava no fundo da minha casa, ouviu. O Júnior, lá da Igreja Batista Nacional, um abraço meu amigo Júnior. Ele diz assim, quando ele ouviu a gaitada, ele disse assim, pastor Anderon está orando por alguém que está o espírito maligno. Mas aquela gaitada daquela pombagira, porque é o espírito demônio que age nessa área do amor, desses troços assim, da prostituição e assim sucessivamente. Até ele disse bem, ele falou bem assim para mim, foi lá em casa no outro dia conversar. Ele disse, pastor, na hora que nós ouvimos, eu chamei a minha esposa e começamos a orar lá em casa por vocês. Demônio, amado. E o demônio falou onde é que foi que ela deu a brecha. Através da boca dela. Oramos, repreendemos aquele demônio. Ela, quando voltou assim, ela não acreditou. Eu disse, tá aí, mano, você viu? Foi aquele trabalho lá que você foi fazer, aquela simpatia que você foi fazer, que abriu brecha para o demônio agir na tua vida. E olha que interessante, amado, e ela disse que, pastor, engraçado que depois eu não consigo mais arrumar namorado. Lembra que ela falou? Eu começo a namorar, encontro umas pessoas boas, um rapaz bom daqui um pouquinho, pum. Eu não consigo, não sei o que está acontecendo. Claro, aquele espírito que ia atrapalhar a área emocional, a área do namoro, o relacionamento dela para colocá-la na prostituição. Para ela ser desacreditada dos homens, para ela não, né, achar que não tinha mais jeito para ela. É onde muitos demônios estão agindo, meu amado. Fizemos uma oração, eu pedi para ela fazer confissão de pecado naquele dia, que você precisa confessar diante de Deus que isso que você fez é pecado, você precisa pedir perdão, para que esse demônio não entre mais na tua vida, porque a única maneira da brecha ser sarada, eu vou falar sobre isso depois, é o pecado ser confessado e ser arrependido. Não tem como fechar a brecha. Óleo ungido não fecha a brecha, pastor não fecha a brecha, apóstolo não fecha a brecha, bispo não fecha a brecha. Meu amado, o que fecha a brecha é você confessar o teu pecado, se arrepender do teu pecado e abandonar o teu pecado. Aí a brecha vai ser fechada. Naquela noite ela fez, graças a Deus, casada, tem filho já. Esses dias nos encontramos ela com o esposo no carro, feliz e faceiro, porque a maldição foi quebrada. Você entende, meu amado? A brecha foi fechada. Então isso é muito sério, então cuidado, meu amado, com essas coisas. O mundo espiritual é real. Então, livros, certos amuletos, nós já falamos, né? Camisetas com certos tipos de estampas, né? Então por isso que é bom você sempre examinar. Na nossa época nós não tínhamos a vantagem tecnológica que hoje tem. Na nossa época nós ganhávamos uma camiseta, nós tínhamos que tentar achar na internet alguma coisa. Hoje tem aplicativos que você coloca em cima do desenho e ele localiza a história, conta o que é o desenho, do que tem aplicativo. A tecnologia está muito avançada. No nosso tempo não tinha. Então às vezes nós usávamos uma coisa e nós nem sabíamos. Hoje você tem as redes sociais aí que te ajudam. Para de olhar TikTok e só o que não presta. Para de olhar só o que não presta. Vai pesquisar coisas boas. Você quer ver uma coisa, amado? Brinquedos, né, que eu estava falando. A Disney, muito tipo de brinquedos que tem aí, malignos. Tem que pesquisar. Eu nunca esqueço a pregação do pastor Josué Irion, santamariense. Hoje está nos Estados Unidos. É pastor lá. Tem um vídeo dele muito antigo, né? Tem vídeos novos dele agora já também, mas eu lembro desse tempo da fita cassete ainda. Eu olhei uma fita dele, que ele foi para a Disney, foi morar nos Estados Unidos. E ele conta os relatos. E hoje está tudo sendo revelado, né? Aquilo que ele pregou há muitos anos atrás, muitos não acreditavam, o que acontecia no mundo da Disney, no mundo do Hollywood, essas coisas do cinema, que muita gente achava que era bobagem, que era teoria da conspiração. Hoje tudo está sendo revelado. Você viu aquele cantor lá que faz dentro da mansão rituais satânicos, rituais, né? É o tal, como é que é? Pedire, sei lá como é que é o nome desse vivente aí. Vamos lá então, o que mais que abre brechas, pessoal? O que nós falamos dentro de casa. Pessoal, cuidado o que você
fala. Pessoal, o pessoal não tem noção do poder que a nossa língua tem. Vamos para a Bíblia. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder. Meu amado, essa palavra é poder. Não é uma forma simbólica. Essa palavra é literal. Ela tem poder. Poder de quê, pastor? Poder de vida e poder de morte. Poder de bênção e maldição. Cuidado que você fala na sua casa. Tem gente, olha, cuidado com a boca maldizente. E o pior de tudo, às vezes, não é o de fora, é os próprios da casa. Ah, porque essa porcaria dessa casa, porque essa porcaria disso, porque essa porcaria daquilo, porque... E começa, é só palavra maldita saindo da sua boca. Cuidado, meu amado, cuidado com o que você fala. Ah, mas é brincadeira. Lá em casa a gente bate muito em cima disso. É uma briga. Amado, a nossa boca, poder de vida e de morte, aquilo que liberamos no mundo espiritual é eterno. Sabe, ah, mas eu só estou brincando. Amado, você está proferindo palavras, eu não gosto nem de dizer brincando, que nem para pregar eu não gosto de dizer palavras negativas. Ah, porque, eu vou ser infeliz, pum, o diabo pegou. Eu só estou usando um exemplo, Senhor. Glória a Deus, eu vou ser muito feliz em nome de Jesus, sou feliz já. Ah, porque eu não sei o que. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, porque minha vida é uma desgraça. Ah, porque não sei o que. Ah, eu. Aí depois a pessoa não sabe por que a vida dela mesma é uma desgraça, dá tudo errado, dá tudo para trás, nada acontece, nada se realiza, não é feliz. Por quê? Porque você liberou. Você esqueceu que na sua língua há poder de vida e morte, de bênção e maldição. E a Bíblia diz que aquele que a bem a usa, a sua língua comerá do fruto dela. Olha o que diz ali, meu irmão. Aquele que usa habilmente serão recompensados. Então para de reclamar. Para de espraguejar. Para de murmurar. 2 Coríntios fala que a murmuração do povo de Israel no deserto abriu brecha para o destruidor. Tem gente que não sabe por que as coisas passam, eu não sei. Está ali, você está abrindo brecha. Aconteceu uma coisa ruim? Não murmura. Agradece. É fácil? Não é. Aqui eu estou pregando para mim. Falando para mim, eu não posso pregar, porque é a minha luta. A minha esposa sabe, eu não sou hipócrita dizer assim, não. Eu tenho que lutar comigo. Porque a minha... glória a Deus. Aleluia, Senhor. A vontade que eu tinha de xingar mesmo. Mas aí eu tenho que o autocontrole, o autodomínio. Porque eu sei que se eu não usar assim, uma coisa... E acontece, irmão. Eu já contei a história do dente para vocês? Vou contar a história do dente para vocês, tá? Irmão, e ali eu aprendi que a língua é poderosa. Eu quebrei um dente. Não sei o que fui comer lá, pão, acho que foi. Uma chimia que a minha sogra fez com todo amor e carinho para mim. Chimia de sogra é uma delícia. E ela deixou uma semente, irmão. Eu fui comer chimia e aquela semente deu no meio do dente e lascou o dente. Irmão, eu fiquei furioso. Eu sapateei, eu espraguejei, eu xinguei. Só não a minha sogra, tá? Não a minha sogra, e graças a Deus que ela tá bem, sabe? Mas eu fiquei furioso. Mandei arrumar o dente. E sempre... lembrava do dente e reclamava. Não deu uma semana depois, quebrei o outro. Aí, sabe, irmão? Não foi. Aí eu disse, Deus assim, tá aí o resultado, filho. Quer que eu quebre mais um? Não, Senhor, eu vou ficar sem dente. O Deus disse, ou tu aprende, ou eu vou te deixar sem dente. Sabe, amado? É o poder da língua. Acontece uma coisa, ai meu Deus do céu, só que me falta uma coisa pior acontecer. Deu. Você prepara. Prepara que vai vir. Tem um ditado que não tem nada que não esteja ruim que não possa. Então murmura para te ver se não piora. Reclama para te ver se não piora. Sabe, meu amado? Então muita gente não sabe por que as coisas dão errado. Para de reclamar. Começa a proferir. Então se a minha boca tem poder de bênção, começa a abençoar. Começa a falar coisas boas. Começa a falar. Eu não vou contar a história para vocês aqui. É real. Eu falo,
Eu sou do princípio de Deus. Como assim, pastor? Eu conto as vitórias e eu conto as perdas. Tem pastor que sobe, senta no altar e só conta as vitórias. Eu conto as perdas e as vitórias. Porque Deus colocou tanto as perdas quanto as vitórias na Bíblia para que a gente aprendesse. Amém? E eu quero que você aprenda com as minhas derrotas, com as minhas perdas. Mas eu quero que você também se motive com as minhas vitórias. Amém? Glória a Deus. Começamos a rádio. Cada vez que nós íamos começar um programa, dava uma coisa errada. Eu ficava furioso, irmão. Eu bufava dentro de casa. Graças a Deus que a minha esposa é uma mulher de Deus. Eu bufava. E eu dizia para todo mundo sair de perto de mim. Saia de perto de mim. Ah, não fala! E eu bufando. Daí, irmão, presta atenção. No outro dia, começar um programa, eu já fico assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer de ruim agora? É ou não é? Eu não sou hipócrita. Vou dizer para quê? Se Deus sabe o que eu falei, o que vai acontecer de ruim agora, Xanda? Quem é que não vai ligar? Era a Batata. A Xanda chegava a rir para não chorar. Ela não ria na minha frente, porque senão eu ia xingar ela. A menina saía rindo no quarto. E o Jonas desapavorado, com os olhos regalados assim. Agora a gente ri, né? A gente tem que aprender para rir. Irmão, eu ia ligar, não funcionava uma coisa. Eu dizia assim já, eu falei, mas eu não entendia que era eu mesmo que tinha amaldiçoado. Aí um dia lá em casa, né, Xanda, eu disse, meu, tá tudo errado, Xanda. Não, tá tudo errado. É gente, então, não, peraí. Xanda, por favor, quando nós começarmos a live, tu entra pro quarto e começa a orar por mim. Porque o problema não é o demônio. Sou eu que sou o demônio. Não, irmão, a gente tem que ser sincero. Sou eu que estou agindo como demônio na minha casa. Sou eu que estou agindo como demônio na minha vida. Porque a Bíblia diz que é o poder da minha língua, então é eu que estou, não é o demônio. Comecei a mudar. O detalhe já ligo e já começa, Senhor, vai dar tudo certo, né, Xanda? Glória a Deus, hoje vai ser mais uma live abençoada. Glória a Deus, vai... Irmão, não deu mais problema. Pessoal, acontecia coisa do nada que eu não conseguia entender. Eu disse, Xanda, mas se eu testei. Era que eu dava legalidade para o demônio agir, irmão. Era eu que dava permissão. Você entende? Eu estou falando, relatando para você aqui, meu irmão. Do que eu vivi. Do que eu experimentei. Então, cuidado com a sua língua, meu irmão. A Bíblia diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ó, a bênção e a maldição, os que a bem usam, serão recompensados. Então, usa bem a tua língua em casa. Acordou de manhã, abençoa, hoje vai ser um dia abençoado. Hoje vai ser um dia feliz. Hoje vai ser um dia bom. Irmão, outra coisa. Vou contar para vocês. Eu tenho que contar, não adianta. Me mudei para lá, para a casa onde eu estou agora. Furou o pneu do meu carro, uma vez. 3 dias depois, furou de novo. E aí eu entendo uma coisa, preste atenção. A Bíblia diz que aquilo que eu mais temo me sobreveio. Aí eu começava a entrar na rua dizendo assim para a só que minha foto furou um pneu. Essa rua aqui, tudo cheio de coisa, vai furar um pneu. Essas ruas aqui, meu amado, acordava de manhã, não é? Acordava de manhã com o pneu murcho. Irmão, é incrível. Aí tem gente assim, pastor, o senhor acredita no poder da atração? Totalmente, é bíblico. Se eu disser que eu não acredito, eu vou estar mentindo. A gente atrai coisas ruins para nós mesmos pelo quê? Por aquilo que temos medo e por aquilo que falamos. É o que a Bíblia diz. Se você for sair de casa, eu vou vir do culto, vão assaltar minha casa. Irmão, corre para casa porque estão assaltando a tua casa. Corre para casa porque vão assaltar a tua casa. Mas agora se você dizer, Senhor, que os teus anjos acampem ao redor da minha casa, porque eu vou te adorar e nada de mal vai acontecer na minha casa. Você pode ter certeza que você vai adorar, você vai voltar meia-noite para casa e a casa vai estar bem cuidadinha, porque é nós, amado, é o poder da atração. É bíblico, não tem nada a ver com misticismo, isso é Bíblia. Jó diz, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Agora se você tem medo que vai dar tudo errado, você tem medo que não vai conseguir, você fala coisa ruim, tá pronto, é a legalidade. É a legalidade para o diabo agir, para as coisas ruins acontecer. Efésios 4:29, olha o que diz lá. Bíblia.
é Bíblia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Irmão, Bíblia. Olha o que diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação. Então muitas vezes a gente está trazendo, permitindo as coisas ruins acontecer. Por quê? Pelo aquilo que nós falamos. E olha o que diz. De acordo com a necessidade, a fim de comunique graça aos que ouvem. Eu aprendi uma coisa de acordo com a necessidade. Qual é a tua necessidade? É financeiro? Para de murmurar e começa a declarar coisas boas para a tua vida financeira. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Amado, há poder. Vou ler de novo para você entender. Olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade. É doença? É peste? Senhor, eu repreendo toda doença, toda peste, tudo. Começa a declarar. Aqui em nome de Jesus a gripe não vai chegar. Aqui a dengue. Irmão, tem gente que já é assim, ó. Uma doença lá na Europa. O cara já começa, meu Deus do céu, será que não vai acontecer aqui em casa? Meu Deus do céu, será que... Irmão, pode ter certeza que vai vir. Mas agora se você dizer, Senhor, nenhuma peste tocará na minha casa, nada vai tocar na minha vida, nada vai tocar na minha família, mal algum. Então, meu irmão, nós temos que aprender a usar a nossa língua de acordo com a nossa necessidade. Tem conta para pagar? Ô Senhor, o Senhor vai prover. O Senhor vai abrir as comportas do céu e vai derramar a tua chuva. Aleluia. Quer paz? Senhor, eu profetizo paz sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu coração. Meu amado, começa a declarar conforme a tua necessidade. É porta, irmã? Então abre, Senhor, abre portas para minha filha, abre portas para minha família, abre portas. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui na carta de Éfeso. Você entende isso, meu irmão? É claro o texto. Vamos lá. Outra brecha que nós abrimos. Já estou quase encerrando. Tá? Mentiras. Cuidado. Amado, mentiras é outra brecha que você abre na sua casa. Não minta, irmão. Por que, pastor? Eu vou explicar para você. João 8,44, preste atenção. Existem pecados que é problema de caráter. Existem pecados que são problemas carnais, tá? Eu vou provar para você. Preste atenção. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo fala sobre os pecados da carne. E a mentira está lá? A mentira está na lista? Não. A mentira não está na lista do pecado da carne. Por quê? Porque a mentira é espiritual. A mentira, ela não é carnal. A mentira, ela é espiritual. Quando você mente, você está abrindo precedentes para o diabo trabalhar onde? Na tua mente. Na tua vida. Cuidado com a mentira. Passou por quê? Porque a mentira, meu amado, tem um pai. João 8,44 diz: vós tendes por pai ao diabo. Aqui, meu irmão, Jesus é bem claro. Eu gosto muito do escrito de Paulo e Jesus, que são muito semelhantes. Ele fala bem reto, direto. O diabo. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Qual é o desejo do vosso pai? Que você minta. Que você viva uma vida mentirosa. Que você negue a verdade. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira.
Cuidado com a mentira, meu irmão. Ah, pastor, mas é uma mentirinha. Não existe mentirinha. Olha que interessante, eu aprendi uma coisa na cultura judaica. Os nossos sábios nos ensinavam que... Olha que interessante. Você sabe o que quer dizer a palavra verdade? No hebraico? Emet. Emet. A palavra verdade no hebraico. E os nossos sábios, eles nos ensinam um princípio interessante. A palavra Emet, a primeira letra, é a primeira letra do alfabeto judaico. Na verdade, começa daqui para cá, né? A do meio é exatamente a do meio do alfabeto hebraico. E a última é a última do alfabeto hebraico. O que os sábios nos ensinam? Que verdade, ela tem que ser verdade no começo, ela tem que ser verdade no meio e ela tem que ser verdade no fim. Não existe essa, eu começo na mentira, passo para a verdade e encerro na mentira. Ou eu começo numa verdade, no meio eu minto, mas eu termino com uma verdade. Não existe. Verdade, ela tem que ser verdade no começo, no meio e no fim. Pastor, mas vai me prejudicar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vai te prejudicar, ela vai te libertar. Aí tem gente por que não entende que o casamento não dá certo, que a vida não dá certo, porque o diabo me tirou meu emprego. Não foi o diabo, irmão. Eu pensei, você chegava e mentia para o patrão. Chegava atrasado e mentia para o patrão que o pneu furou. Tem crente que matou a sogra 10 vezes. É tão mentiroso que esqueceu que a sogra já morreu. Me atrasei porque minha sogra morreu. Não dá, desculpa, não pude vir ontem porque... Crente tirando atestado frio é mentira, meu irmão. Mentira é mentira. Mas foi por uma boa causa, não justifica. Essa história de que os fins justificam os meios, no reino de Deus não existe. Tem crente mentindo, tirando atestado, falta emprego, pega um atestadinho. Mas foi para mim na vigília. A tua vigília foi maldita. Pastor, mas eu menti pro patrão porque tinha um congresso. O teu congresso foi maldito. Porque quem gerou a tua ida para o congresso foi o diabo, o pai da mentira, meu irmão. Tem gente que tem vaga de emprego mentirosa. Não pensa tu que tu vai chegar até o fim aí, porque não vai. Porque Deus não aprova, meu irmão. Uma hora tu vai cair do cavalo. Não adianta essa história, não, mas foi uma mentirinha para mim chegar lá, mas você pode corrigir. Não, meu irmão. Deus não apoia a mentira. Não vem com essa, não. Sabe? E aí as pessoas não entendem por que às vezes o diabo está agindo no casamento, está mentindo para a esposa mentindo para o marido, falando com quem não deve falar pelas redes sociais, fazendo o que não deve fazer. Está dando brecha, depois não sabe por que o diabo entra e destrói com tudo. Meu irmão. É mentira, não adianta. Está aqui, meu irmão, é Bíblia. A mentira não é carnal, a mentira é espiritual, ela tem um pai. E o pai é o diabo. Você pode até ter ganhado. O diabo vai tirar tudo de você, porque você ganhou na mentira. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Porque tudo aquilo que é fácil é baseado numa mentira. Mas tudo aquilo que Deus te dá, ninguém tira de você. Porque é enraizado na rocha, que é Jesus Cristo. E ninguém toca na rocha. Tem muita gente, meu irmão, para. Vamos consagrar, a Bíblia diz, consagra os teus lábios a Deus. Lembra do profeta Isaías? Preguei isso na vigília. O profeta Isaías queria ser um grande profeta. E ele tinha chamado, mas qual era o problema do profeta Isaías, pastor? Ele era mentiroso. Ele tinha lábios impuros. Ele falava o que não devia. Ele usava a boca dele para as coisas que não devia. Até que ele viu a glória do Senhor.
E eu aprendi uma coisa, que quando a glória do Senhor se manifesta em nossa vida, Ele mostra o que, pastor? Mostra o meu talento? Mostra quem eu sou? Mostra o meu potencial? Não, mostra o nosso pecado. Tem gente que não quer ver a glória do Senhor. Tem gente que acha que vê a glória. Olha, Deus me mostrou que eu vou ser um poderoso, eu vou ser grande. Não, meu amado, cada vez que eu vejo Deus, Deus me mostra o quão pequeno eu sou, o quão falho eu sou, o quão pecador eu sou e o quanto eu tenho que melhorar. Meu Deus, eu tive um sonho essa manhã, noite, né? Foi essa noite. Eu tive um sonho essa noite, acordei chorando. Acordei chorando. Eu vou contar um sonho para vocês. Estava um sonho com meu cunhado, minha irmã, que estão aqui. E no sonho, eu dizia assim para eles. Olha, preste atenção. Eu dizia assim, por favor, eu não posso tomar o lugar de Cristo. Não me façam querer tomar o lugar de Cristo, porque eu jamais tomarei o lugar de Cristo. É dele. Eu sou falho, eu sou imperfeito, eu tenho um monte de limitações. Entendo, eu dizia chorando, olhando para minha cunhada e meu irmão, chorando, eu acordei chorando, pastor Adão, de madrugada. Porque eu dizia isso. Pastor, o que é isso? Porque quando nós vemos a glória do Senhor, nós reconhecemos quem nós somos. Tem muito pastor, sabe? Eu fui orar de manhã, pastor, eu disse, o que é isso, Deus? Aí Deus disse assim, tem muitos dos meus chamados que querem tomar o meu lugar, que querem tomar a minha glória. Eu acordei chorando e eu dizia no sonho, não, de jeito nenhum, eu não vou tomar o lugar do meu Senhor. A cruz é dele, eu chorava, eu dizia para minha irmã e para o meu cunhado. Eu tenho tido sonhos assim. Esse dia eu vou contar um sonho que eu tive com a igreja também. Já contei, eu acho, esse sonho, mas vou contar de novo. Eu estava vindo numa rua, lá no final da rua tinha uma igreja. Cheio de gente, sabe? Quando o culto está para começar, os irmãos ficam tudo na frente, conversando ali. E de repente essa pessoa que estava comigo disse assim, pastor, tem uma igreja lá, eu conheço o pastor que está naquela igreja. Vamos entrar ali, eu peço para o senhor tocar, para o senhor fazer um louvor e ministrar. Eu disse, não, eu não quero, de jeito nenhum, não precisa disso. Não, pastor, mas vamos. Eu digo, não, vamos só participar do culto, tá bom. Nós entramos, era uma igreja muito bonita. As irmãs tudo bem vestidas, com aquelas, sabe? Aquelas igrejas que as irmãs parecem que vão para o casamento. Quando elas vão para o culto, elas parecem que vão para o casamento. Elas ficam 3 horas se maquiando antes de ir para a igreja. Botam um melhor vestido, sabe? Aquela coisa linda assim. Nós entramos, fomos aí, eu sentei na cadeira, fui olhando o culto, adorei quando você faz, fechei meus olhos, comecei a adorar. Só que quando eu abri os olhos, irmãos, aquelas irmãs estavam nuas, outras estavam semi-nuas. A ministra que estava lá na frente, o vestidinho dela era bem curtinho, assim, que aparecia a polpa do bumbum dela. E eu me apavorei quando eu vi aquilo, e eu cutuquei a pessoa que estava no meu lado e disse, meu irmão, vamos embora, tu tá vendo? E eles, não, vamos ficar, pastor. Eu digo, não. E de repente, uma das irmãs que estavam, tipo essas que ficam na lateral, intercessora, viu aquilo, viu que eu tinha enxergado, veio em minha direção e começou a se esfregar e se insinuar a mim. E o Espírito Santo me disse, repreende, porque um demônio quer te seduzir. E eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher e um demônio na hora, ela começou a dar aquelas gaitadas. E as outras mulheres se enfureceram, vieram furiosas contra mim. E o Senhor diz, repreende elas também. E eu estendi a mão, só usei em nome de Jesus. Só Jesus. É só isso que você tem que usar. Só o nome de Jesus. E elas caíram por terra. Todas elas começaram a chorar. E elas começaram a ver a sua nudez. E elas começaram a sentir vergonha. E começaram a chorar amargamente. São sonhos que Deus tem me dado nessa geração, nesse momento, pastor. Sonhos muito proféticos Deus tem me dado. Porque eu tenho orado e tenho dito, Senhor, mostra o problema da igreja, o que está acontecendo. E Deus me mostrou primeiro é isso. É uma igreja que está nua, cega, tem riqueza, está abastada. Era uma igreja muito rica, bem abastada. Mas a nudez é que diz lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, igreja de Laodiceia, perdão, vocês são cegos e nus. Elas não enxergavam que elas estavam nuas. Quando a visão dela caiu por terra, Deus abriu a visão, amada, elas se enxergaram. E agora eu tive esse sonho essa noite que eu acordei chorando, meu irmão, mas chorando. De estar com lagrimejando mesmo. Não foi só um sonho, foi real. Agiu no meu físico.
E eu fui orar a Deus, eu disse, tem muitas pessoas, muitos pastores, querendo tomar a obra da cruz para si, usando o nome de Jesus para a sua glória. Cuidado, igreja, eu só estou compartilhando com vocês isso que Deus tem me falado nesse tempo. Amém? Eu estou encerrando. Amém? Cuidado com a mentira. E último, para mim encerrar aqui, na semana que vem falar como a gente pode consertar essas brechas. O que mais, pastor? Cuidado com as mentiras dentro de casa. Tá? E o que mais? E aquilo que nós assistimos. Cuidado com o que você tem assistido e que você tem deixado seus filhos assistir em casa. Eu vou contar um relato que aconteceu conosco lá em Santa Catarina. Minha irmã está aqui, a prova disso. Eu estava ministrando no congresso da Igreja Batista Liberdade. Fui convidado pelo pastor para ministrar lá. E de repente, o pastor disse, pastor, o senhor poderia vir aqui que eu quero conversar com o senhor? Eu fui conversar com ele. Ele me levou em direção a uma senhorinha. E a senhora disse assim, pastor, eu queria contar o que está acontecendo aqui em casa. Esses irmãos, eles eram caseiros daquele local onde estava acontecendo um retiro, como se fosse uma chacrinha. Assim, pastor, minhas netas não dormem mais, elas estão em pânico, medo. Elas não dormem mais à noite, elas não conseguem fechar os olhos, e a gente tem que ficar junto para elas conseguirem dormir um pouquinho. E aí eu disse, tá, mas irmã, mas o que aconteceu? O que causou isso? Tudo tem uma causa. Né? Nada acontece por acaso. E ela disse, pastor, infelizmente meu filho alugou um filme, que era aquele filme daquela, O Chamado. Você lembra daquela mulherzinha que tinha o cabelo para frente, assim? De terror? Eu nunca olhei esse filme, irmão. Nunca olhei, não tem. Depois que Deus me ensinou isso, nunca mais olhei filme de terror. Não foi nesse dia, muito antes, faz que eu já não assistia. E ela assim, meu filho colocou um filme e olhou com as crianças. Depois daquele dia, elas não conseguem, elas dormem e elas acordam e elas veem aquela monstro, aquela boneca, aquela mulher. E elas entram em pânico, em desespero. Sabe o que aconteceu ali, meus amados? Abriu uma brecha no mundo espiritual. Tivemos que orar por aquelas crianças, repreender, pedir para que aquele mundo, aquela brecha fosse fechada, para que elas não conseguissem mais com seus olhos enxergar, para que o espírito maligno não tivesse mais legalidade sobre a vida daquelas crianças. Olha a irresponsabilidade daqueles pais. Eu vou contar outro relato do meu sobrinho, Mateus, também, lá na sua adolescência, inventou de assistir algo que tinha na internet. Ele assistia aquilo, e aí as pessoas brincam, né? E na internet era uma coisa que você assistia, depois você enxergava. E ele, isso aí é bobagem, não é frescura, não vai enxergar nada. E ele fez isso na internet. Passou, né? Não é, João? Dias enxergando, para onde ele olhava, ele enxergava aquele monstro. Eu estou citando exemplos reais. Cuidado que você permite. Estou falando de filme de terror, mas tem muito mais coisas. Filmes imorais, indecentes, pornográficos. Amado, tudo isso abre brecha, abre legalidade para espíritos malignos agir na tua casa, na tua vida, no teu casamento, e daí você não sabe. Por que muitas vezes o inimigo está agindo? Porque você permitiu você abrir uma porta para o inimigo agir. Programas imorais, indecentes, e você não sabe porque muitas vezes nossos filhos estão com a mentalidade moral, promíscua. Porque está ali, você quer ver uma coisa? Eu vou terminar só com um texto bíblico. Mateus 6, 22, eu encerro. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Amado, o olho é muito importante. É aqui que entra para o nosso cérebro aquilo que é bom e o que não é. Se os teus olhos olharem coisas boas, o teu corpo vai ter luz. E quando você está em luz, não há espaço para trevas agir na tua mente. Pastor, como assim? Os olhos são a porta. Está aqui o texto diz, olha o que ele diz. Vamos seguir o versículo 23. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti
são trevas, quão tremenda trevas são. Você entende, meu amado? Os sábios dizem que nossos olhos é a porta para o quê? Para a nossa alma, para a nossa mente. Então cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, porque geralmente junto com o que você assiste, você ouve também. Cuidado, meu amado, cuida com seus filhos, assistem, olha, examina o celular, examina o YouTube, examina TikTok. Primeiro, eu acho que criança nem tem que ter essas porcaria. Criança nem tem que ter isso. Já começa por aí. Adolescente nem tem que ter isso. Já começa por aí. Mas se infelizmente tem, pelo menos pai, mãe, seja prudente você lá olhar o que ele está olhando, o que ele está curtindo, o que ele está assistindo. E você também. Cuidado com o que você coloca dentro da tua casa para você assistir. Amém? Porque isso são brechas que nós damos. Semana que vem, terça que vem, eu vou falar sobre como fechar essas brechas e como resolver esses problemas que nós já causamos por essas brechas. Amém? Quero falar para você que de repente, pastor, eu entendi agora, eu já vi, eu consegui entender, e o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para resolver. Terça que vem, amém? Você, sei que o pessoal que está aqui no culto, amém? E você que está em casa, né, que está assistindo da sua casa aí, não esqueça, bota aí, marca no relógio, terça-feira, às 8h30, 20h30, tá bom? Nós vamos dar a continuidade, tá bom? Tem pedidos de oração aqui. E o Selva pede oração. Machucou as costas de novo, homem. Viu? Ele não entende que ele está velho. Já falei que ele está velho. Selva, tu não é mais guri novo, Selva. Tu já está velhinho, está na hora de parar com as coisas, reduzir. Mas vamos estar orando em nome de Jesus, sim. O Senhor está te fortalecendo aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer oração também pelos irmãos e irmãs que estão pedindo os seus familiares e filhos. Muitos pedidos, então. Olha para você ver a importância família, né? Vários pedidos de oração aqui, então. Irmãos pedindo para suas famílias. Amém? Eu tenho certeza que depois desse culto, Deus está abrindo o teu entendimento. A Bíblia diz, não vos conformeis com o presente século. Não se conforma com o que o inimigo está fazendo na tua casa. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar. Como é que eu transformo? Pela renovação da minha mente. Pelo meu entendimento. Hoje você está entendendo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar só uma dica para você. Presta aqui. Só vou antecipar um pouquinho. Terça que vem. Desde agora você começa a orar pedindo para Deus te mostrar aonde é que estão as brechas. Semana que vem eu vou falar sobre Neemias. O texto inicial vai ser Neemias. Amém? Nós vamos orar, jejuar, para Deus mostrar onde é que estão essas brechas, e aí nós vamos sanar esses problemas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar pelos meus irmãos que aqui estão. Depois o pastor Adão vai estar encerrando. Só antes vamos estar orando por esses pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do nosso irmão Selva. Pai, que está com um problema nas suas costas. Pai, não há doença, não há problemas que o Senhor não resolva. Toca agora em nome do Senhor Jesus na coluna, nas costas, na musculatura, onde for o problema agora, Senhor. Em nome de Jesus repreendemos toda a enfermidade, Pai. Senhor, para que ele esteja restabelecido para continuar esta obra linda que os águias fazem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pelas famílias que pediram oração para os seus familiares, seus filhos, seus netos. Pai, nós entendemos que a família é o nosso bem mais precioso. Então, Senhor, eu apresento cada família nesta noite nas tuas mãos. Pai, dê entendimento, dê luz a eles, para que eles possam, Senhor, encontrar aonde estão essas legalidades, para esses problemas serem resolvidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.